Você já sentiu que, naquele momento em que você finalmente tomou coragem para dar um passo de fé, parece que as ondas ficaram mais altas ainda e o medo tentou te paralisar? Por que é que algumas pessoas conseguem caminhar sobre as águas enquanto outras começam a afundar no caminho? Hoje você vai descobrir que o seu problema não é o tamanho da sua tempestade, mas sim a direção do seu olhar. Nós vamos aprender com a experiência de Pedro e também com a estratégia do rei Josafá, como manter o foco para viver o impossível, mesmo quando o vento sopra contra você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Já deixa o seu like no vídeo, porque quando você dá o like, você não só está ajudando o canal, mas um like seu faz com que essa mensagem chegue em pelo menos mais 10 pessoas. Pessoas que precisam escutar essas palavras de esperança e de renovo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Você que tem buscado uma vida diferente nesse ano, uma vida mais próxima de Deus. E se você crê que precisa manter os seus olhos em Jesus, escreva nos comentários: eu olho para Jesus. Declare isso pela fé. E junto com essa declaração, escreva também o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família. Antes de nós mergulharmos nessa palavra, eu tenho um convite especial para você que busca uma transformação profunda. Nós lançamos recentemente o método Vida Abundante, um treinamento completo que vai te ajudar a alcançar a plenitude em todas as áreas da sua vida, espiritual, sentimental, financeira e até na sua produtividade. O link para você fazer parte está aqui na descrição do vídeo. Vai ser uma honra caminhar junto com você nessa jornada rumo a uma vida plena. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 28 ao 31, está escrito assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, disse-lhe Pedro. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Pedro andando sobre as águas. Mas você já parou para pensar no que realmente aconteceu ali? Pedro não afundou por causa das ondas grandes, dos ventos fortes e nem por causa da tempestade. Pedro afundou porque tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado. Ele olhou para as circunstâncias, para o vento, para as ondas. E quando ele fez isso, começou a afundar. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Ele andou sobre as águas, ele desafiou a lei da gravidade. Pedro fez algo que nenhum outro ser humano havia feito. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a afundar. E sabe o que eu aprendi aqui com isso, irmãos? Que não são as circunstâncias que te afundam, é o seu foco, é onde você coloca os seus olhos. Ele diz assim, olha, pois não sabemos o que fazer diante dessa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ele falou isso para Deus. Sabe o que aconteceu? Josafá saiu como vencedor naquela batalha, porque a vitória começa exatamente aí, quando nós paramos de olhar para o tamanho do nosso inimigo e decidimos fixar os nossos olhos em Deus. E sabe o que mais me chama a atenção na história de Pedro? É que Jesus não acalmou a tempestade primeiro. Ele não disse: Pedro, espere aí que eu vou acalmar o vento e as ondas, e aí você pode vir. Não. Jesus chamou Pedro no meio da tempestade, com o vento soprando, com as ondas batendo, e mesmo assim,
Pedro andou sobre as águas. O que isso significa? Significa que você não precisa esperar a tempestade passar para fazer o que Deus te chamou para fazer. Você não precisa esperar as circunstâncias melhorarem ou o vento parar. Você só precisa manter os seus olhos em Jesus e dar o passo de fé. Porque a fé não é a ausência de tempestades. A fé é a certeza de que Jesus está com você no meio da tempestade. A fé não é a ausência de ondas. A fé é a coragem de andar sobre as águas enquanto as ondas estão batendo. A fé não é a ausência de vento. É a decisão de continuar caminhando mesmo quando o vento está soprando contra você. E olha o que Jesus disse quando Pedro começou a afundar. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não disse assim, Pedro, você é um fracasso. Jesus não falou, Pedro, você não serve para nada. Jesus disse, por que duvidaste? Sabe, irmãos, Jesus sabia que Pedro tinha fé, Pedro tinha coragem, ele tinha ousadia, mas Pedro duvidou. Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado. E quantas vezes nós fazemos isso também? Nós começamos bem, damos um passo de fé, saímos do barco, mas no meio do caminho nós olhamos para o lado, para as circunstâncias, para os problemas, para o que as pessoas estão dizendo. E quando nós fazemos isso, nós começamos a afundar. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que você esteja afundando, Jesus está aqui para te segurar. Porque a Bíblia diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Jesus não deixou Pedro afundar ou se afogar. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E é isso que Jesus faz com você. Mesmo quando você tem os seus momentos de dúvida, de fraqueza, mesmo quando você tira os olhos dele e começa a afundar, Jesus está ali para te segurar, para te levantar e para te dizer, não olhe para o lado, olhe para mim. Porque quando você olha para Cristo, você vê esperança, você vê possibilidades, você vê milagres. Mas quando você olha para o lado, para as circunstâncias, você só vê problemas, impossibilidades, você só consegue enxergar as tempestades. Então, hoje eu quero te convidar. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que as pessoas estão dizendo. Não olhe para as notícias, os problemas. Olhe para Jesus. Mantenha os seus olhos nele, porque ele é o autor e o consumador da sua fé. Ele é aquele que começou a boa obra em você e que vai completá-la. Ele é aquele que te chamou para andar sobre as águas. E mesmo que o vento esteja soprando, mesmo que as ondas estejam batendo, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, você pode confiar, porque Jesus está com você. Amém? E se Jesus está com você, você não vai afundar. Agora eu quero orar pela sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Se você ainda não escreveu, escreva o seu pedido de oração nos comentários. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da palavra. O Senhor nos mostra que não são as circunstâncias que nos afundam, mas sim onde colocamos os nossos olhos. Eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Por aqueles que estão no meio da tempestade. Por aqueles que estão sentindo o vento forte. Aqueles que estão vendo as ondas ao redor. Pai, ajuda essas pessoas a manterem os olhos fixos em Jesus. Ajuda elas a não olharem para o lado, mas a olharem para Ti. Senhor, eu oro por aqueles que já começaram a afundar, por aqueles que duvidaram, que tiraram os olhos de Jesus e olharam para as circunstâncias. Estende a Tua mão e segura essas pessoas. Levanta essas pessoas. Dê a elas uma nova chance, porque o Senhor é o Deus das novas oportunidades, o Deus do recomeço. Eu oro por aqueles que estão comparando a sua vida com a vida dos outros, por aqueles que estão olhando para o lado e se sentindo inferiores. Eu oro por essa pessoa
que está olhando para o que os outros têm e esquecendo de olhar para o que o Senhor já tem feito na vida dela. Pai, abre os olhos dessas pessoas. Mostra a elas que o Senhor tem um plano único para cada vida. Que o Senhor não compara, mas que o Senhor ama a cada um de forma individual e incondicional. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada pessoa que declarou, eu olho para Jesus. Confirma essa declaração, Pai. Ajuda essas pessoas a manterem os olhos no Senhor, a não se distraírem com as circunstâncias, a não se deixarem abalar pelas tempestades, porque o Senhor é maior do que qualquer tempestade e do que qualquer circunstância adversa. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Não olhe para o lado, olhe para Cristo. Mantenha os seus olhos nele, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é o autor e o consumador da sua fé. Compartilhe essa mensagem com alguém que está no meio de uma tempestade, alguém que precisa ouvir que não deve olhar para o lado, mas olhar para Jesus. E se você quer começar esse ano de uma outra forma, com mais intimidade com Deus e tendo momentos de paz, sabedoria e reflexão com o Senhor, eu quero te convidar para adquirir o livro e-book, o devocional Uma Palavra para Cada Dia do Ano. São 365 mensagens, uma para cada dia do seu ano, para você ter um momento especial com Deus todos os dias. E o melhor, por apenas R$ 9,90. O link está aqui no comentário fixado desse vídeo. Você adquire agora e recebe imediatamente aí no seu e-mail. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser disponibilizado para o público em geral. Muito obrigado pela sua ajuda. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Jesus nos orienta a acumular tesouros no céu. Mas o que significa isso? Acumular tesouros no céu é investir em valores que são eternos. Amor, justiça, generosidade, misericórdia, fé, compaixão, são valores eternos. Semana passada eu conversava com uma pessoa e eu me lembrei da fala de um pastor que eu sigo, que disse certa vez o seguinte, que o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro lá na conta bancária. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso nome, é um bom nome e a nossa fé. Duas coisas. É claro que eu poderia citar outras aqui, mas repare que não são coisas materiais. Acumular tesouros no céu é investir em valores eternos. Valores como o amor, a justiça, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, a fé. É construir uma vida que reflete os princípios de Deus. Dessa maneira eu estarei acumulando tesouros nos céus. Eu respondo a uma pergunta que já me fizeram mais de uma vez aqui no direct, nos comentários dos vídeos. Pastor, como eu acumulo tesouros no céu? Invista em valores
eternos. Invista naquilo que Deus ama. Invista naquilo que é precioso aos olhos de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, nós estamos investindo em um tesouro que nunca vai ser perdido. Amém? Deixa eu só ver aqui os comentários. Nós somos 320 pessoas ao vivo aqui no YouTube, 46 pessoas ao vivo no Instagram e aqui no Facebook nós somos 9 pessoas, somos aproximadamente 400 e poucas pessoas. Não se esqueça de dar o like no vídeo, isso é muito importante. Repare que quando você dá o like, vai aumentar aqui o número de pessoas ao vivo. Amém? Presta atenção, irmãos. Essa expressão que Jesus finaliza esse raciocínio aqui, ela é muito importante para a nossa reflexão. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração? O que é prioridade para você? Essa pergunta de Jesus é uma chave para a nossa vida. É algo que nós devemos nos perguntar. O que é mais importante para mim? O que é prioridade na minha vida? O nosso tesouro revela o que é mais importante para nós. Se os nossos corações estão fixados em bens materiais, em reconhecimento, em coisas passageiras, em poder, sucesso, fama, a nossa vida será moldada por essas prioridades. Mas se o nosso coração estiver em Deus, buscando o reino dele e a sua justiça, nós vamos viver de maneira diferente, colocando a nossa energia em coisas que têm um valor eterno. Então Jesus nos desafia a reavaliar as nossas prioridades. O que nós consideramos mais importante em nossa vida? O que nós estamos buscando de verdade? As nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas diárias revelam aquilo que nós de fato valorizamos. Então, essa passagem, ela nos convida a essa reflexão. Nós vivemos em um mundo que constantemente nos incentiva a buscar sucesso. Mas o que é o sucesso? O que é o sucesso? Eu não estou dizendo que você não deva ser uma pessoa de sucesso, mas o que é o sucesso para você? É ser maior do que os outros? É ter mais dinheiro do que os outros? É ter uma casa mais bonita do que a das outras pessoas? É viver se comparando com pessoas que não temem a Deus? A sociedade nos ensina que ter mais é sinônimo de ser mais feliz. A sociedade nos ensina isso. As redes sociais nos ensinam isso. Ter mais, se eu tiver mais, eu serei mais feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, eu serei mais feliz. E aí as pessoas vivem em função de ter mais dinheiro. E aí elas se esquecem de criar memórias positivas com a mãe, com o pai, com os irmãos. Elas se esquecem de apreciar as coisas belas da vida, o nascimento de um filho, de um neto, o sorriso de uma criança, a companhia do seu cônjuge, uma refeição pela manhã.
por mais simples que ela seja, um café da manhã, uma roupa. Ah, mas eu preciso ter a roupa daquela marca, porque aí eu serei uma pessoa realizada. Será que vai ser mesmo? Olha como que nós estamos nos enganando, irmãos. Eu preciso ter o carro do ano, porque aí eu vou ser mais feliz. Será que é um carro que vai te fazer feliz? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela Terezinha Ana Bertoni. Obrigado por ser membro do canal, Terezinha. Orar pela Viviane, pelo o filho da Marilis. Orar pela Gabriela Mendonça, pelo Adson Rodrigues, que pede oração pela vida espiritual, pela família, pelo renovo, pela saúde. Eu vou relatar um comentário colocado aqui pela Ladjane Santos Moraes, porque ela tornou público aqui nos comentários. Ela colocou assim, ó: estou vivendo um período difícil, pastor. Há 1 mês meu marido me deixou. É difícil a separação, mas o pior é cuidar de nosso filho autista sozinha. Orem por nós, por favor. Irmã Ladjane, conte com a minha oração. Conte com a minha intercessão. E conte com a oração dessas pessoas que estão nos assistindo aqui também. Tem irmãs e irmãos muito amados, muito queridos aqui, que oram uns pelos outros. Eu peço que você que está me assistindo deixe uma mensagem de esperança, de fé para a irmã Ladjane. Amém? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, ó, Ladjane Santos Moraes. Estou orando por você. Você vai vencer esse deserto, em nome de Jesus. Você vai vencer esse deserto. Amém? Pai amado e querido, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos por essa palavra tão profunda, tão reveladora, tão transformadora que o Senhor nos concedeu hoje. Eu quero colocar diante do Senhor o meu coração e os corações de todas as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive da irmã Ladjane, que está passando por um tempo difícil na sua vida. Que o Senhor dê força à tua filha, que o Senhor encha ela de graça, de unção, que o Senhor dê recursos a ela, Pai, dê sabedoria nesse momento tão complexo, tão delicado, para que ela conduza a sua vida e a vida do seu filho da melhor maneira. Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender essa verdade que nós ouvimos aqui hoje. Ensina-nos, Pai, a não focar, a não acumular tesouros aqui na terra, porque aqui tudo é passageiro, tudo é vulnerável. Que possamos focar naquilo que é eterno, que possamos colocar o nosso coração nas coisas do alto, lá onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem tocar. Queremos valorizar o teu reino, buscar viver em amor, em justiça, com generosidade e com fé, porque cremos que esses são os verdadeiros tesouros que vão permanecer para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o nosso coração esteja firmado em Ti, que a nossa vida seja marcada
por prioridades que estejam alinhadas com a tua vontade. Dá-nos sabedoria para guardar o nosso coração, conforme a tua palavra nos orienta em Provérbios. E que todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes reflitam o teu amor e a tua graça. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de todas essas pessoas que deixaram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que o Senhor visite essa pessoa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Visita cada família representada aqui. Derrama sobre eles a tua cura. Restaura, Senhor, relacionamentos que foram abalados por qualquer motivo. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam trabalhar, Senhor. Que possamos viver em obediência à tua palavra. Dá-nos o sustento, dá-nos a provisão, o pão nosso de cada dia nos dê durante essa semana. Obrigado, porque em alguns lugares do Brasil e do mundo já está acontecendo a chuva que nós tanto esperávamos para que a terra volte a produzir o fruto, para que a umidade do ar seja restabelecida. Obrigado pela chuva que já está acontecendo. Que o Senhor traga a chuva no tempo certo, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a vida de cada pessoa que acompanhou essa transmissão. E que, através do Teu Espírito Santo, essa palavra possa chegar no coração dele e no coração dela. E que ela possa entregar a sua vida a Cristo. E viver uma vida abundante. Não apenas aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida nesse momento. Amém? Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus. Tenha uma semana incrível, tenha uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos, de milagre, de cura, de promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, estenda o rosto e que o Senhor te conceda a paz. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.